dia, eu sou o Carlos Revolta e nós estamos iniciando mais um programa Nossa Informação. Esta semana nós comemoraremos o Natal. Muitos se esqueceram, porque o Natal comemora-se o aniversário de Jesus Cristo. Ou seja, o nascimento do Senhor Jesus. É uma data comemorativa onde as famílias se reúnem, a alegria, a paz, confraternização. Não é, meu amigo Bruno? Bom dia! Muito bom dia, Carlão. Muito bom dia a todos os nossos telespectadores, TV Com, pessoal nas redes sociais, no Instagram do carlosrevolta.oficial, o canal Nossa Informação também no YouTube. Claro que o pessoal que acompanha a gente aqui sabe que o Bruno gosta demais do Natal. Quando está no Natal, a alegria é imensa. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana maravilhosa para todos nós, todas as famílias, é o que a gente deseja de todo o coração. E hoje temos muito que conversar aí com o pessoal aqui no estúdio, né? E também as notícias. Vamos começar o nosso giro de notícias? Antes do giro, Bruno, vou perguntar um negócio para ti. Vai ter muita coisa para comer lá? Você foi fazer compra essa semana, eu falo, opa, aqueles docinhos não vai ter pavê, pudim. Não, eu vou fazer a velha piada, não vai ter pavê não, vai ser para comer. Você levantou a bola, eu cortei. É sem graça a piada, mas fazer o quê? Você puxou o assunto, eu tenho que falar, Essa piada não pode, minha esposa falou isso essa semana, essa piada não pode faltar. É pavê ou é para comer? É que nem uva passa. É com uva passa ou sem uva passa? O que você prefere? Com uva passa. Não, eu prefiro sem. Pronto. A polêmica está formada. E você aí em casa? Vai nas redes sociais e diz, você prefere com ou sem uva passa? Vamos para o nosso bloco, né? O giro de notícias. Vamos lá. O Brasil não aguenta mais 2 anos com o governo Lula. E aí, Bruno? O governo aguenta? Segundo a Forbes, né? Não aguenta, o Brasil não aguenta. Tem ali, ó, silêncio, como é que é? Silêncio e complacência das entidades e atuação reativa de executivo e legislativo terão consequências gravíssimas para a economia. Pois é. Quando lá atrás a gente citava alguns aspectos importantes da economia, muitas pessoas acreditavam que era até exagero, né? Mas para que possa se entender, por exemplo, Carlão, a questão de eventuais dados positivos que ainda temos nesse momento, a gente tem que entender que nós tivemos importantes reformas com Michel Temer e importantes reformas com o governo Bolsonaro. E aí, você gosta ou não, essas reformas aconteceram. Né? Houveram um avanço. E, inevitavelmente, nós temos agora o resultado disso. Né? Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, começa a ter o resultado. O que está sendo feito hoje com o atual governo Lula, nós não vamos sentir muitas vezes, embora nós já tenhamos aí, né, o dólar nas alturas, né, a gasolina, o combustível também nas alturas, nós vamos sentir um pouquinho mais para frente. Então, hoje, quando você vê o dólar, inclusive, por exemplo, Romeu Zema, governador de Minas, fez uma explicação muito boa recentemente sobre isso. Quando você vê hoje o dólar subindo demais, já é o mercado precificando o futuro. Sim, o mercado já faz uma projeção e fala, ali na frente vamos ter problema. Então, já começa-se a ajustar de agora esses valores. Então, assim, quando a Forbes diz que você tem... Fulano é bilionário, né? País tal é desenvolvido, o outro não é e tal. Todo mundo costuma acreditar. Agora quando... Nesse momento, parece que a Forbes está dando, né, tom aí de que o Brasil não está... Você acha que é o esperado quando nós temos um ministro da Economia que diz que a única coisa que ele sabe de economia, ele colou na faculdade? Será que tem algo a ver? O seu microfone, não, chega mais perto aí. Isso, puxa um pouquinho mais perto de você. Tá vendo? Assim, aqui, assim, ao vivo. Ao vivo a gente, quem sabe faz ao vivo, a gente vai ajustando. Exatamente. Então, ele estudou 3 meses, né? 3 meses de economia. E ainda colou na prova. Então, e agora, por exemplo, ele foi tirar férias. Né? O Brasil, nesse momento gravíssimo, ele foi tirar férias. Eu ainda não pude. Você já pôde tirar férias? Ainda não. E ele ainda disse que não se vê como
candidato a presidente, mas ele se vê como algo? Como É uma ministro, boa como- reflexão, né? No atual momento temos que... Será que ele se entende como algo? Não se entende como candidato? Acho que ele não está se entendendo como nada. Hoje nesse ele não está momento, se entendendo como nada. É importante, Olha, o momento do Brasil é delicadíssimo na Sim. economia, assim como em outros aspectos, mas falando especificamente da economia, e a gente vê que aqueles que realmente são especialistas na economia, na área econômica, eles estão com bastante preocupação. E aqueles que eventualmente apoiaram o governo, muitos já pularam do barco, né? Muitos já falaram, olha, não dá para concordar com os caminhos que estão tomando o governo atual. E a corda sempre está estourando, sempre. É o ditado e é verdadeiro. A corda sempre estoura para o lado mais fraco. Quem está sentindo realmente é o povo, né, Bruno? Sim, sem dúvida. Eu vou para a próxima notícia aqui, ó. Moro, né, que agora é senador da República, e ele já... Ó, tá aí na tela também, interage nas nossas redes sociais, né, o YouTube Nossa Informação, e você tem também lá no Instagram, o carlosrevolta.oficial. Tem o telefone também, que passou rapidinho. O telefone também está na sua tela. Se você quiser mandar uma sugestão de pauta, você pode entrar em contato com a gente também. Próxima notícia do giro aqui, ó. Moro afirma que Lula teve mais garantias de defesa do que presos pelos atos de 8 de janeiro. Quer dizer, o atual presidente deu uma entrevista, né, recente, Sim. e o Moro contrapôs. O que você acha disso aí, Carlão? Bom, a gente vê que no processo do ex-presidente tiveram todas as audiências, ele teve respeitado o seu direito a apresentar as respostas, o contraditório, enfim, foi respeitado, sim, o devido processo legal, coisa que não está acontecendo com os presos do dia 8 de janeiro, que insistem em chamar de golpe, só que é uma opinião minha e de muitas pessoas que não tem como haver golpe sem armas, sem tanques nas ruas, sem o apoio do exército. Então, tentativa de golpe, houve sim um vandalismo puro. E as pessoas devem pagar pelo crime de vandalismo. Mas crime de golpe... Se você for pensar que houve de fato, e você está correto nesse ponto, que houve um vandalismo, na verdade muitas dessas pessoas já deveriam estar até em liberdade, né? Porque já se passou ali um tempo razoável. O vandalismo, se não me falha a memória, você é do dia, são 6 meses, não é isso? 6 meses a 2 anos. E penas que não ultrapassam 2 anos, não dá cadeia. Então, quer dizer, teria alguma restrição, teria, Sim, né, algum cumprimento, mas dos seus nada direitos. que fosse tão complicado como 17 anos de cadeia para uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que pichou lá, escreveu com batom uma estátua, meu Deus do céu. Teve já tantos casos de vandalismo muito piores no Brasil, né, e a gente fica muito preocupado com esse tipo de pena. Você lembra daquele manifestante do PSOL que depredou a estátua de Borba Gato em São Paulo e não houve uma punição tão severa quanto ele depredou. Ele ateou fogo, que derrubaram a estátua e não foi preso. Agora a moça, a Débora, ela escreveu Perdeu o Mané e condenada a 17 anos de prisão. Eu acredito que todos que cometem algum ato ilícito, alguma irregularidade, tem que ser penalizados. Isso aí é normal. Quanto a isso, acho que todos nós concordamos, né? Agora, o que não podemos é exagerar nas penas. Aqueles que eventualmente estejam concordando com isso, é bom tomar bastante cuidado, porque a condenação pode mudar de lado, né? A punição pode mudar de lado em algum momento. Bruno, eu costumo dizer que uma hora a água vai chegar no seu pescoço. Você que está comemorando o que estão acontecendo com os apoiadores de Jair Bolsonaro, uma hora um governo ditador, ele começa aos poucos. Primeiro ele pune um lado, e quando
ele extermina este lado, ele parte a punir o outro lado também. E a água vai chegar no seu pescoço. E aí? Aí você vai pedir auxílio a quem? Eu vou pedir auxílio para você. A próxima notícia, qual que é? A próxima notícia. A próxima notícia do Giro de Notícias é do Vini Júnior. Não, mas isso? Você trocou. Troquei novamente. José Dirceu teve as condenações anuladas. A Justiça encerra processos contra José Dirceu por prescrição e suspeição de Moro. Olha o Sérgio Moro aí de novo. Sérgio Moro. Agora quer dizer que a pessoa escreve com batom, pega 17 anos, e o José Dirceu, com todo o processo normal da Lava Jato, vai ser prescrito. Foi respeitado o artigo constitucional do devido processo legal. E ele foi condenado. E agora a Justiça, estranhamente, descondena mais um, né? Então, são 2 pesos e 2 medidas, Bruno. O Brasil caminha para um lado obscuro da justiça. A gente fica preocupado. Olha só, aí tem agora moedas nos espelhos d'água do Planalto e do Alvorada serão recolhidas para a Caixa do Governo. Não, ainda, Bruno, quando a ex-primeira-dama, a Michele, ela recolheu para doar para as instituições de caridade, houve um alvoroço da esquerda, do pessoal da oposição, falando, criticando a atitude, e agora? Será que nós estamos tão ruins assim, que estamos precisando? Não, você sabe que em casa, quando a gente está meio... né, você está meio duro, você tá faltando ali, tá no fim do mês, né? Você precisa juntar abre as gavetas, vai procurando as moedas. Quebra o porquinho, né? Aquele porquinho que está ali sendo bem tratado. Eu acredito que chegamos nesse ponto. Dólar a 6 bateu 6,29 essa semana. Eu acho que nós chegamos, então, no ponto de quebrar o porquinho. E o porquinho do governo talvez sejam as moedas lá da fonte dos desejos. Né? Chega a ser cômico uma notícia dessa. O espelho d'água do Planalto e do Alvorada, né, agora estão sendo aí, recorrendo ao espelho d'água para poder suprir as necessidades. Qual a próxima notícia? Agora sim. Agora vou falar, que eu estava ansioso para falar sobre essa notícia. Vini Júnior é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e conquista o prêmio The Best. Bruno, o que você me disse? Não, eu não. Você que é um grande atleta, Carlos Revolta, experiente, atleta do Santos Tsunami, né? Carredonda. Você joga com a bola oval. Oval. Futebol americano, é outra conversa. É uma coisa... Não tem... o adversário encosta em você e sai rolando pelo gramado. Não, eu cheguei, tanto é que eu tenho o dedo meio deformado, cheguei a jogar 5 partidas com o dedo quebrado. É assim, futebol americano é outro nível, você tá entendendo? Agora, o Vini Júnior eleito o melhor jogador. Bom, eu particularmente gosto do Vini Júnior, acho que ele é um excelente jogador, mas eu acho que eu fui muito bem acostumado, sabe? Eu sou da época que eu peguei o Ronaldinho Gaúcho jogando, Fenômeno, Romário, Bebeto. Então, eu acho que o meu termômetro é mais alto do que essa turminha lacradora da seleção, que até agora não mostraram para que vestiu a camisa amarela. O Vini Júnior ele teve um ano realmente espetacular, né, na Europa, realmente foi um dos destaques do futebol mundial, mas é evidente que se a gente comparar com o futebol um pouco mais, um passado recente, aí, né, 15 anos atrás, aí mais ou menos, ou de 2002 para cá, 22 anos já,
A seleção de 2002, a gente toma um parâmetro, a última campeã mundial, e aí realmente não dá pra gente comparar. Então, eu não consigo. Exatamente. O Neymar, por exemplo, foi formidável, mas não teve toda aquela turma junto com ele, como tinha o Ronaldo Fenômeno. Né? Exatamente. O Ronaldo olhava pro lado, tinha o Rivaldo, tinha o Ronaldinho Gaúcho. Por favor, enfim. Né? Enfim. Próxima notícia aí. Agora uma notícia também que nos deixa reflexivo, e eu falo para vocês que é importante a gente ter a notícia verdadeira. Por isso que a gente fala, compartilha, né? Participe do programa Nossa Informação na TV Com também. Rússia e Ucrânia, soldados norte-coreanos são mortos e feridos em confronto. Um oficial dos Estados Unidos estimou que centenas de militares da Coreia do Norte perderam a vida. E aí é aquela situação, nós temos um conflito, como falamos, por exemplo, há poucos dias com o deputado Paulo Bilinski, que esteve lá em loco. Né? Um conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas, para que as pessoas possam, de fato, entender o que está acontecendo, nós não temos mais apenas Rússia e Ucrânia. Nós temos do lado da Rússia Coreia do Norte, China, Irã, e nós temos do lado da Ucrânia a União Europeia, os Estados Unidos, enfim. E quem ainda acha que isso não está acontecendo, quando você vê uma notícia como essa, você percebe claramente que já está acontecendo. Né, exatamente, quando nós vemos que soldados norte-coreanos estão no fronte de guerra, isso nos preocupa. Será a Terceira Guerra Mundial que começou? Hein, Bruno? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Né? A gente não quer ter essa perspectiva, porque, na verdade, seria algo terrível, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um conflito que preocupa bastante e que chama bastante atenção fatos como esse, que a Coreia do Norte já está de fato, no fronte, ali na linha de frente desse conflito. Bruno, a gente vê que Rússia, Coreia do Norte, o Irã, são países que a própria China, que o nosso atual presidente tem um alinhamento muito assim carinhoso, né? E aí eu te pergunto como o deputado falou no outro dia, de que lado nós vamos ficar? De que lado o nosso governo vai estar? O deputado chamou atenção para esse ponto na entrevista que deu aqui no nosso programa, Nossa Informação, na TV Com, no YouTube. Você pode acompanhar essa entrevista ao Paulo Bilinski. E é algo muito importante, né? Porque num cenário em que está se formando ali 2 blocos nesse grande conflito, a gente tem que estar do lado certo. Né? Como disse o deputado, palavras dele, a posição que o Brasil está tomando hoje é como se estivesse, por exemplo, ao lado de Hitler na Segunda Guerra Mundial. E é importante que a gente esteja, comparando com a Segunda Guerra Mundial, a gente esteja do lado dos aliados, né? E não tem que estar do lado certo. Eu sei que numa guerra também é complicado, mas nós temos que estar do lado ao qual defende a liberdade. E como segundo o deputado, quantas mil crianças foram sequestradas? Segundo o deputado, informações que ele teve lá na Rússia, no parlamento, mais de 20 mil crianças sequestradas pela Rússia e levadas para o território russo, crianças ucranianas. E segundo o deputado mesmo, né? São notícias que não chegam aqui. Que essa mesmo dos norte-coreanos desmentiam, falavam que não, a Coreia do Norte não está apoiando a Rússia. E quando você vê centenas de soldados sendo mortos, então, realmente, pelo menos o pelotão estava ali. Com certeza. Vamos então agora seguindo o nosso programa, Nossa Informação. Você que está assistindo a gente na TV Com, deixa o seu recado lá pra gente, tanto nas redes sociais como também através do telefone. Coloca na tela aí, entra em contato, é o 99759 7502 99759 7502. É porque tá pequenininho e aí eu não tô conseguindo ler e eu tô me confundindo. Mas é isso, é 13, tá bom? DDD 13, você manda a sua mensagem e também sua sugestão de pauta, tá bom? E agora nós vamos receber aqui no estúdio da TV Com Marcos Cola, o professor Marcos Cola, que tem feito um trabalho
interessantíssimo em diversas áreas, né, Márcio? Hoje tem bastante papo para a gente bater aqui. Eu quero começar com você falando sobre a questão do Natal. O Marcos, ele está fazendo um trabalho muito bacana, né, social, e eu quero que você nos conte como é que é esse trabalho da ONG. Agora, Natal já é amanhã, né? Hoje, dia 23 de dezembro, amanhã, 24 de dezembro. Como é que vai ser essa preparação das ceias e distribuição para as famílias? Muito bom, muito bom. Bom dia a todos, bom dia Bruno, bom dia Carlos. É muito bom estar aqui com vocês. E a gente, na verdade, está muito feliz assim de poder... Esse é o 7º ano seguido que a gente realiza o Natal Religar-se. Ele foi um projeto que foi pensado em 2017 e ele foi numa ideia onde a gente percebia que todas as vezes que a gente olhava para o Natal, havia uma movimentação de entrega de presente para as crianças, né? Então, normalmente nessa época as pessoas se mobilizam, querem entregar as coisas para as crianças, mas a gente vai percebendo que as famílias elas vão ficando um pouco sem um cuidado para aquele momento do próprio momento do Natal. Então a gente falou, cara, em vez de a gente entregar um presente, mobilizar um presente, vamos começar a pensar em uma ceia. Só que aí a gente pensou por outro lado, se a gente entrega um frango congelado, ele está sem forno. O outro não tem gás. Então, assim, a gente foi percebendo várias outras vulnerabilidades que fragilizariam aquele momento onde nós sabemos que é significativo para a gente, ao redor da mesa, se alimentando e tudo mais. Então, foi aí que a gente percebeu, né? Então, quando a gente fala de insegurança alimentar, nós estamos falando da necessidade básica no quesito alimentação, mas também da insegurança alimentar de ter essas experiências que tem a ver com ao redor da mesa, né? Então, imagino que todos nós aqui temos essa oportunidade de sentar na mesa com a família, de ver... Vocês estavam falando no início, né? Todo esse momento da alimentação e assim, a mesa é esse lugar significativo. Então, foi quando a gente falou, bom, vamos fazer isso. Os 3 primeiros anos nós fizemos para 60 ceias. E aí começamos a mobilizar. Só que aí, essa ceia, a gente decidiu, então, realizar ela pronta. Então a gente assou 60 frangos, mais um panetone, mais uma porção de batata palha, porção de arroz, um refrigerante, um brinquedo para as crianças. Cara, e deu super certo. E aí, na sequência, a gente permaneceu. Então, esse ano, mais uma vez, são 300 ceias. A gente consegue, então, entregar para as famílias que são assistidas pela instituição. Hoje, ali, a gente assiste em torno de 197 crianças e adolescentes. Tem umas 150 famílias. Então, além dessas famílias que vão pegar essas ceias, nós vamos entregar também 50 ali para o Parque Ambiental São Beatuba, que é o antigo lixão, mas que ainda ali é um lugar de descarte e tudo mais, que faz a transição ali do lixo. Então, tem algumas famílias ali que trabalham nas cooperativas, a gente vai entregar para eles. E 2 aldeias indígenas, né? Uma aldeia indígena em São Vicente, a Paranapuã, que é logo depois ali da Ponte Pêncio, e também na aldeia Tecoa, na Praia Grande, depois ali da Curva do S. Esse grupo aí seu para logística, para fazer 300 ceias, deve ser algo assim. Foi uma loucura, porque logo nas 3 primeiras, assim, que foi 60, a gente se virou no nosso forno lá e deu certo. Aí a igreja que eu faço parte, ela cedeu durante os últimos 5 anos, cedeu o espaço, né, da cozinha, da estrutura da igreja para a gente esticar a mesa. E aí não é só voluntários da minha comunidade de fé, na verdade nem todos os voluntários professam a mesma fé que a minha, mas são pessoas que são comprometidas com o cuidado do outro, né? E a gente vai encontrar muitas pessoas que desejam, né, servir bem o seu próximo. Então a gente encontra diversas pessoas que têm esse desejo. E aí a gente começou, então, nos últimos 2 anos, a gente realizou na nossa sede. E aí a gente tem parceiros, né, que tem comércios nessa área de refeição. Então eles cedem, a gente começa a assar os frangos no dia 23. Então a gente começa a assar logo depois do meio-dia do dia 23. Aí a gente assa lá até... Daqui a pouquinho já vai estar assando. Exatamente, cara. Até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã assando frango. E aí depois, no dia 24, a gente assa o período da manhã todinho. Só que aí de manhã é muito legal, cara. Porque de manhã, no dia 24, e deixa até o convite para você que está aí ouvindo o programa hoje, se quiser saber mais informações, acredito que a gente vai deixar aqui as informações para você ter acesso.
Porque de manhã a gente chega os voluntários. Então são mais de 50 voluntários que nós nos encontramos na sede para preparar a ceia, né? Então coloca sacola, coloca um papelãozinho, coloca na marmita o frango. Então a gente investe esse tempo para preparar. E é muito legal esse clima de cuidado, de serviço. Então a gente fica ali a manhã todinha. A partir do meio-dia as famílias começam a chegar para buscar. Certo. Eles pegam lá na sede, então essas 150 famílias, depois a gente coloca nos carros e a gente sai para levar na aldeia, no antigo lixão. E aí, assim, é uma experiência muito boa. Então, a logística hoje deu super certo. E recurso, né? Então, para esse ano, a gente conseguiu arrecadar aí a quantidade que a gente precisava para a compra do frango. Então, a gente conseguiu um parceiro onde a gente conseguiu comprar o frango já temperado, então a gente não vai precisar descongelar, porque era uma loucura mesmo. A gente comprava caixa d'água, descongelava o frango no canto, aí limpava no outro, era uma doideira. Mas assim, É muito bacana. Ah, cara, é uma experiência que o dia 24 também, quando dá meia-noite, a gente tá tudo arriado. Mas assim, ver as famílias, depois elas mandando foto, sabe? Sim. Cara, olha aqui a mesa pronta, sabe? E aí, cara, isso é o presente. Temos assim. um vídeo, né? Temos. Tá no ponto o vídeo? Coloca o vídeo para nós, por favor. I hope you have a very, very Merry Christmas. I hope you get all of the things that's on your wish list. And all the seasons. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréa, faço parte do projeto Natal Religar-se. Desde 2017 a gente entrega 300 ceias de Natal para a população de São Vicente. Venho aqui pedir a ajuda de vocês, a gente está quase alcançando a nossa meta. A gente está em 80% dos produtos que a gente precisa para montar as ceias. Primeiramente quero agradecer a Deus, a todo o projeto, que abraça as famílias sempre, todo ano. Essa é a importância, né, de nós vir até aqui, estar recebendo esse alimento. Que Deus abençoe e dê em dobro a cada um de vocês. Pedir ajuda às empresas que já colaboram com a gente, empresas novas que queiram colaborar e também você, pessoa física. A gente está quase atingindo a nossa meta para montar as ceias. Valeu, galera. Obrigada. E vocês, né, seguem à risca os 2 primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso daí. E vem cá, se a pessoa quiser ajudar, daqui a pouco, agora à tarde, quiser colaborar com alguém, dá tempo de ajudar com algo? Dá tempo. Ó, por exemplo, uma das coisas que a gente entende que é importante cuidar, por exemplo, os voluntários vão estar conosco lá. Então, a gente sempre deixa um café pronto para os voluntários. Então, isso é um recurso que vai ter que ser investido. O gás, por exemplo, a máquina funciona mais de 24 horas. Eu esqueci de falar isso. No ano passado, a gente recebeu uma doação de uma máquina de frango, né? Então, a gente consegue... É uma loucura, porque a gente tem que armazenar a máquina lá na nossa instituição. Mas faz parte, né? É um projeto que a gente entendeu. Então essa máquina fica funcionando, então vai praticamente 2 gás, que fica, porque ela roda ali, então são 2 gás, então a gente precisa da doação desse recurso do gás, esse lanche que a gente considera para os voluntários. Por exemplo, uma outra coisa que a gente sempre considera que é importante a entrega é as sacolas com armazenamento específico para isso, que é uma sacola onde eles conseguem carregar, colocar todos os itens, né? Então a gente coloca o refrigerante de 2 litros, frango de 1,5 kg, mais uma porção de arroz de 500 gramas que a gente coloca ali. Então, são alguns itens que ainda assim a gente precisa comprar, né? Então, a gente pode deixar aí o Pix disponível, onde vocês podem fazer uma doação e assim ajudar. Pode falar, qual que é o Pix? O Pix é o nosso próprio CNPJ, né? É o 07180 752 1000 contra, né? Que é o 0001 20, né? Então, que é o nosso CNPJ. Fala de novo. 07180 752 0001 20. Maravilha. Ô Marcos, uma das coisas que chama muita atenção toda vez que a gente fala sobre trabalho social é que existe uma preocupação das pessoas com esse cuidado, né, em organizar tudo bonitinho, tudo bacana, né, tudo limpinho. A gente não vê assim, por exemplo, um desleixo, né? As pessoas têm todo um capricho.
Eu acho que isso é fundamental, principalmente no dia do Natal, porque transmite também todo esse amor, né? Essa questão da pessoa realmente estar fazendo aquele trabalho com amor. Né? Porque você pode falar muito melhor, tá lá no projeto, mas eu acho que esse é o fundamental, né? Não só a alimentação, mas também, como você disse, unir as famílias em torno da mesa, valorizar esse momento do Natal, né? Uma das coisas que a gente tem percebido muito é que a beleza, e a beleza, quando eu digo aqui, não é beleza da pessoa, mas a beleza daquilo que a gente faz. Ela gera um despertamento e um interesse para aquilo. Então, quando a gente prepara, ontem mesmo a gente teve o nosso momento onde a gente serviu as crianças com os presentes que a gente recebeu. A gente preparou uma mesa para comer com elas, né, um almoço, estrogonofe e tudo mais. Só que a gente fez uma mesa onde a gente separou os pratos, colocou um talher e eles falaram, cara, isso é para mim. E aí, então, ao ver aquela mesa preparada, despertou a beleza sobre aquele assunto. Ou seja, um novo item adicionou na sua experiência, dos valores que ela carrega, e aquilo vai gerar desejo de ter também. Então, quando a gente fala sobre servir bem, como você está falando, tem a ver com isso. É por isso que nas nossas casas a gente vai fazer questão de sentar, usar os melhores talheres, né? E acho que isso tem quebrado esse paradigma, né? Às vezes as nossas vós, acho que no passado deixavam, né, os melhores talheres do casamento, né, guardado, e a gente tinha sempre, não, vamos usar num grande momento especial. Mas não, hoje a nossa porcelana é no almoço, naquele momento que é importante pra gente, né? Então, a beleza da coisa. E você aí que quer doar, o Pix do Instituto Alfa está na tela, pode fazer a sua doação e ajude essas famílias, ajude o Instituto Alfa a poder ajudar estas famílias. E a gente estava conversando, né, Marcos? Você, além desse trabalho que é exclusivo do Natal, você também faz um trabalho social um trabalho missionário, né? Dentro da Fundação Casa, recuperando os jovens. Como é que funciona isso daí? Isso é sensacional. Legal. Na verdade, eu sou um missionário, né? Eu sou missionário e capelão escolar. E aí a gente tem ali o trabalho da Fundação Casa como uma continuidade do trabalho que a gente tem nas escolas, né? Então, a capelania, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas o termo capelania, né, ele vem de uma vivência de um duque, na época ali de 1700, e ele viu uma pessoa na sarjeta, uma pessoa que estava ali com frio, e ele vê a vulnerabilidade dela, e ele rasga, né, então, a sua capa e cobre a vulnerabilidade do outro, né? Então, cobre a sua nudez. Então vem daí a expressão capelania, de servir o outro, cobrindo, ajudando a sua vulnerabilidade. Então a capelania, hoje a gente tem capelania escolar, hospitalar, capelania prisional, e a gente faz a capelania escolar. Com essa estratégia que a gente tem tido nas escolas, abriu a possibilidade de a gente chegar na Fundação Casa, né? Eu vou pedir para você segurar um pouquinho, então, você que está assistindo aí na TV Com, nós vamos por um rápido intervalo e assim que a gente voltar, é rapidinho, hein? Não nem levanta da poltrona, fica aí. A gente voltando, o Marcos vai falar como é que é esse trabalho, tanto social, do Natal, da Fundação Casa, também nas escolas. O papo continua. Você sabe que começou o programa Nossa Informação na TV Com e você pode se tornar um de nossos anunciantes. Aqui nós teremos esporte, lazer, entretenimento, cultura e política, claro, com muita informação. Para saber mais como se tornar um de nossos anunciantes, você pode entrar em contato no telefone abaixo, 13 997 59 7502. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Muito bem, olha, hoje eu acordei já pensando assim, Carlão,
Aquela música, eu gosto daquela música. Você já treinou? Vem que tá chegando o Natal. Você gosta. Ah, eu sou fã demais do Natal. O Max, a gente estava falando sobre o seu trabalho, tanto do Natal, né, quanto agora a questão da Fundação Casa, da capelania. Acho que é formidável quando as pessoas se propõem a levar algo bom, né? Seja qual for a sua religião, qual for o seu, né, o seu modo de ver, se você tem algo bom para oferecer, eu acho que isso é formidável. E, além de parabenizar você, a gente quer entender, né, como é que é esse seu trabalho e como é que funciona, então, com relação, por exemplo, à Fundação Casa, porque, assim, existe ali uma abordagem, acredito, diferenciada, né? Certo. São jovens que são infratores, estão ali cumprindo pena, evidentemente precisam cumprir essa pena socioeducativa, mas existe também um trabalho de reinserção na sociedade, né? De acolhimento, em alguns casos ali específicos, que eventualmente não foram também delitos tão graves, enfim. Como é que se dá esse trabalho, como é que se dá esse processo para você ali dentro? Como é que você faz para chegar até esse jovem e levar esse conhecimento que ele, muito provavelmente, não teve acesso antes de chegar até ali? Muito bom. A gente... Eu cheguei na Fundação Casa através de uma amiga advogada que tinha tem um projeto na OAB de São Vicente, que é a OAB Vai à Escola, né? E foi através dela que eu tive acesso a primeira vez na Fundação Casa. Aquilo me chamou muita atenção porque na primeira vez que eu cheguei, eu pelo menos encontrei 6 meninos do bairro de onde a gente convive, né? Então, a gente está ali no Sambaiatuba, nós estamos no México, então a gente roda nos lugares. Então eu encontrei aqueles garotos, mas eu tinha encontrado eles na Fundação Casa, mas 3 meses antes eu vi eles na escola. Então a gente vai ver que o público da Fundação Casa é um público que está pelo menos, os 80% das pessoas que estão na Fundação Casa, eles interromperam seus estudos durante 1 ano e meio, 2. Então, esse garoto já estava em uma situação de vulnerabilidade social. Eu sei que falar de Fundação Casa, dependendo de você que é ouvinte aí, se você teve uma experiência de assalto há uma semana atrás, hoje mesmo, nesse mês, a sua abordagem, sua fala é CPF cancelado, melhor coisa para resolver o problema. Mas esses meninos, eles têm alguma coisa boa, como nós. Nós somos inclinados para o mal. Nós temos uma inclinação a fazer aquilo que é mal. Todas as pessoas. Esses garotos fizeram isso. E lá na Fundação Casa é interessante que a relação que a gente desenvolve com eles, então, é encontrar aquilo que está bom e nutrir isso. Então, o nosso projeto, ele é um projeto que, por mais que nós carregamos um princípio cristão, então ali a gente vai levar um valor cristão, então nós vamos falar sobre generosidade, justiça, honestidade, usando e extraindo um princípio bíblico, mas além desse ensino bíblico espiritual que vai tocar no seu espírito, a gente também desenvolve com eles um relacionamento mais intencional. Então, a gente leva jogos de tabuleiro, brinca com eles. Então, aquela 1 hora que a gente fica com eles, a gente senta na mesa com eles, toca neles. E esse toque aqui é de dividir com eles atividades, sentar com eles espremido. Eles perceberem que não há nenhuma impedimento da nossa parte por saber quem ele é. O Max, justamente nisso eu te pergunto o seguinte, porque é diferente o seu trabalho para outros trabalhos. Você tem um trabalho espiritual, inclusive. Sim. Né? Você sente um resultado prático, por exemplo, a gente diz, né, como cristão, que a gente sente o Espírito Santo em nós. Né? Em alguns momentos você tem essa como é que fala? Não é comunhão, essa experiência com Deus, certo? A palavra certa, experiência com Deus. Você sente que esses meninos passam a ter ali, no momento que você está falando, essa experiência com Deus? Olha, é interessante porque, cara, 90% daqueles garotos, eles são cristãos. Eles têm a sua família com uma raiz evangélica. A minha pergunta, muitas vezes, que eu faço, Bruno, é: o que faltou nesses garotos? Ou então o que falta em nós, que queremos em Deus, para ele cumprir esse propósito, sabe? Por que ele teve coragem de tirar a vida de alguém, tomar do outro? O que faltou? E aí, essa sua pergunta é uma boa pergunta, porque eu sei que aceitar a Cristo e agora tem um Jesus no meu coração, isso tem muito a ver também com a atitude que ele vai tomar daqui para frente, para que haja liberdade do Espírito também agir na vida dele. E nós queremos assim. Hoje, a gente consegue observar a prática de mudança do garoto, e é interessante isso. Ele vê mais Deus agindo na vida dele quando ele está sorrindo e brincando.
do que no momento de levantar a mão e chorando durante uma música. Tô te falando isso porque o garoto, ele na verdade quer desenvolver relacionamento conosco porque ele brincou numa atividade, a gente tirou um sarro, sorriu e ele falou, cara, os caras também estão sorrindo, tô vendo Deus nessa vida. E aí, em abril desse ano, eu encontrei um garoto, eu tava indo com meu filho no serviço militar para ele na junta, e eu encontrei um garoto que saiu da Fundação Casa em novembro do ano passado. E aí ele tava também na junta, tava tentando resolver. Ele me reconheceu por causa da blusa, a gente carrega uma blusa, tudo muda quando você muda, escola da vida e tal. E aí ele me viu na hora, assim, cara, e aí cola, não sei o que e tal. A gente começou a conversar, meu filho tava junto, a gente bateu um papo, eu me aproximei desse garoto. Ele precisou sair da onde ele estava morando porque não tinha condição para ele mais. As propostas do crime, o convite era muito mais interessante. O menino não conseguiu concluir o ensino médio, pra você ter uma noção. Olha quanto isso é sério. O menino que sai da Fundação Casa, para ele tem que concluir o ensino médio, se ele mora aqui, por exemplo, no centro, ele não tem uma escola do ensino médio para ele concluir o estudo. Ele tem que ir lá para Casinha Branca, lá na Zona Noroeste, para ele conseguir concluir o estudo. Ah, Cola, mas ele se vira, tem que ir, dar o jeito dele. Tá, mas é mais difícil. É muito mais difícil. Então, e o menino de São Vicente, do Maitá, ele também tem que cumprir o ensino médio lá na Casinha Branca. Não tem... Hoje o governo do estado é aquela escola como referência ali na Zona Noroeste e uma no Boqueirão, que é o Kuntes Busch. Então são 2 escolas somente. Dessas regiões todas. Então, olha o esforço que esse garoto precisa. Entende? Então, e aí eu encontrei esse menino, então a gente lutando para conseguir garantir essa liberdade dele. Aí foi muito engraçado, porque ele conseguiu entrar pelo Senac, também começou a fazer o curso no Senac. E aí ele deixou a bicicleta, roubaram a bicicleta dele, né? Uma loucura, cara. Doideira. Aí roubaram a bicicleta dele. Ele viveu experiência. Aí roubou a bicicleta dele. Aí naquele dia a gente já tem um treinamento de capelania em Santos. Fizemos o treinamento de capelania, só que a gente fez uma surpresa. Porque ele foi pro nosso treinamento. Que ele tava indo comigo nas escolas como voluntário. Certo. E a gente tava dando suporte. Ele começou a trabalhar. Aí a gente doou a bicicleta pra ele naquele dia, né? Foi a coordenadora do centro da Casa de São Vicente. Naquele dia a gente entregou junto. Foi muito legal a vivência, a experiência ali. E aí ele pegou a bicicleta e aí começou a trabalhar e se deslocar. Ele estava morando, inclusive, aqui no Sabuó, porque ele conseguia ir pro Senac e trabalhar em São Vicente. Certo. Então, tava ali o menino trilhando o caminho. Mas olha só como é que são as coisas. Ele trilhou um caminho, a gente conseguiu cuidar, assistir, conseguimos viabilizar um local, ajudamos no aluguel, arrumamos os móveis, deu suporte. Mas esse menino tá sozinho. Porque ele não tá morando na minha casa, tá morando em outro lugar. Ele também tinha que se virar. Só que foi ficando mais difícil, né? Então ficou desempregado e tudo mais. E uma das falas dos garotos na Fundação Casa, e desse garoto, inclusive, foi que ele falou, eles falaram assim, tio, sabe por que eu retorno pra cá? E tem muitos reincidentes na Fundação Casa. Hoje, o maior público da Fundação Casa é reincidente. Sabe por que eu volto? Porque a única coisa que eu sei fazer bem é roubar. Ou seja, pra ele condiciona essa fala, mas na real, ele... tem coisa muito melhor, só que para ele foi condicionado isso. A gente vai ter que trabalhar isso, tem que fortalecer. Trabalhar, a mudança por dentro. O Bruno sabe, né? Você vai ficar sabendo agora, as pessoas que estão me assistindo. Eu aos 14 anos, hoje eu estou com 47, nos meus 14 anos eu comecei a usar drogas. E por conta disso eu cometi alguns delitos. Eu nunca cheguei a ir para a Fundação Casa, a antiga FEBEM, né? Não, mas eu tive uma vida conturbada dos meus 14 até os 28 anos. E eu mesmo não acreditava que eu poderia mudar. Foi quando eu conheci a Cristo, alguém me apresentou a Cristo, me mostrou que poderia haver mudança, que havia perspectiva de mudança na minha vida, e eu me agarrei nisso. Primeiro eu quis mudar por dentro e depois exteriorizou isso. E é esse trabalho que eu vejo que você faz, que é o quê? Mudar, porque esses jovens primeiro eles precisam mudar, eles têm que descobrir que eles estão condicionados pelo sistema a viver ali. É isso. Então eles têm que querer
e querer muito. Você tem que colocar isso dentro deles, né? E é difícil. E de fato hoje, com certeza vocês que são multiplicadores de notícias, as notícias são muitas notícias ruins. É muita notícia ruim que a gente chega, né? Mas na real, tem mais notícia boa do que ruim. É que a notícia boa, ela não viraliza. Ela não conecta. A notícia ruim, sim. Então, assim, tem muitos meninos que estão se recuperando. Só que, assim, esse é um resultado que não é positivo. Esse garoto, essa experiência do Senac, pra ter uma ideia. Na Fundação Casa, ele era um dos únicos que estava indo pro Senac. Mas aí ele compartilhou uma experiência para mim assim. Cola, cara, é difícil, velho. Porque eu tô no Senac fazendo um curso de... Acho que era desenvolvimento de sistema que ele tava fazendo. Mas do lado dele tava a filha da moça que é enfermeira. Do lado tava a filha da moça que é advogada. No Senac. Então, como olhavam para ele? Sim. O cara que tinha mais dificuldade de desenvolver o aprendizado era ele. Mas ele tava ali. E a pior disso tudo ainda é que ele ainda olhava e muitas vezes ele ficava como uma referência de sucesso. Só que, cara, várias coisas não foi desenvolvida nesse garoto. Vários valores dele, competências socioemocionais, de lidar com fracasso, de lidar... E aí tudo isso tem que ser sendo cuidado. Então, assim, hoje, uma das coisas que a Fundação Casa até tem trabalhado, e inclusive eu faço parte do conselho gestor da Fundação Casa, esse conselho gestor tem ali agentes do Direitos Humanos, do CREAS, da Saúde. Então, a gente pensa como que a gente pode cooperar para que esse garoto não retorne. E aí a gente observa que, por exemplo, o pós-medida, né, que é uma expressão que o menino não é obrigado a cumprir uma medida quando ele cumpre o seu tempo dentro da Fundação Casa. Mas a gente entende como sociedade de que se ele ficou ali, cumpriu o prazo de 6 meses, 9 meses, enfim, ele saiu, a gente vai precisar dar um suporte para ele, cara. Esse suporte fora é o mais importante. É isso, cara, entendeu? Aí vem um outro ponto que a gente estava conversando também nos bastidores, né? Existe esse suporte, todo esse trabalho que você tão bem faz, assim como outros que estão lá te auxiliando e também outros projetos, de você tirar esses meninos de onde eles estão, né? Esses jovens de onde eles se encontram nesse momento. Agora existe também uma perspectiva da gente evitar que eles cheguem lá. Exatamente, né? Porque precisa resgatar, mas também precisa evitar que chegue nesse ponto. E você também tem esse trabalho nas escolas, né? Como é que se dá, então, o trabalho agora direcionado para as escolas, Marcos? Muito bom, muito bom. Então, a escola a gente consegue, então, usar 10 minutos da aula do professor. Então, hoje em São Vicente nós estamos em 6 escolas. Margarida Pinho, Armando Victório Bey, Maria Tereza, Carolina Dantas, Jorge Benribá, da área continental para a área insular, e tem Praia Grande. No total aqui, nós estamos atuando na região da Baixada Santista. E quando eu falo nós, são voluntários das igrejas, que a gente entendeu que tinha que ser treinado. E assim, uma coisa que a gente tem compreendido é que, cara, para cada escola tem 2, 3 igrejas ao redor. Sim. Então, eu tive uma experiência de sair de uma escola no Guarujá, no Galiera, que foi uma escola, uma demanda assim, muito séria que aconteceu naquela escola, e quando eu saí, eu lembro que tinha pelo menos 4 igrejas naquele quarteirão. Mas eu não tinha um voluntário. Eu falei, o quê? Eu lembro que eu parei na frente de cada igreja, das denominações que tinha, mandei mensagem para cada um dos pastores. Mandei, era uma presbiteriana, uma batista, Assembleia de Deus, mandei mensagem para cada um, aqueles pastores. Tu conhece esse pastor aqui? E falei, cara, tem 1.500 alunos nessa escola. Os caras estão liberando pra gente poder ir lá compartilhar sobre nós, sobre nossa história. Mas do jeito certo, sabe? Porque a gente entende que escola é escola, igreja é igreja. Eu não vou pra escola pra pregar. Sim. E a gente tem trabalhado isso pra desmistificar essa coisa. Eu não vou lá. Culto é culto na igreja. Na escola eu não vou cultuar. Na escola eu vou me relacionar com as pessoas. E aí a história é incontestável. Eu vou contar minha história de transformação, pô. Exatamente. Que tem a ver com Deus, que mudou a minha vida. E aí o cara que quer ouvir minha história, ouve. O cara que não quer ouvir minha história, ele ouve outra coisa. Quantos voluntários hoje? Então hoje nós estamos em torno de 45 a 50 voluntários na Baixada, né? Na Baixada Santista Baixada Quantas Santista. escolas que você já tem? No total hoje são 16 escolas. Além das escolas, então, nós estamos nas escolas, nós estamos no Fundação Casa. Inclusive, eu recebi mensagem aqui, né, do pessoal que nessa sexta-feira eles estavam na Fundação Casa de Mongaguá. Então, voluntários que foram para lá, então eles estavam lá. Então, nós estamos 16 escolas, Fundação Casa, também no SAICAS,
os SAICAs é os antigos orfanatos, né? Abrigo. Sei. Então, nós estamos em SAICA, tanto em Itanhaém, São Vicente e Praia Grande. Então, nós estamos também lá, então tem voluntário A ali. gente sabe que as coisas, vamos colocar assim, as coisas que não são as coisas do mundo, né? Vamos colocar dessa maneira. Existe uma estratégia, né, para poder fisgar tanto as pessoas como principalmente as crianças, os adolescentes, né? Eles são ali captados por coisas que seduzem, né? Sim. Das mais diversas maneiras. Como é que você faz para poder conduzir esses jovens a algo que você... Eu chego ali, você fala, oi, eu sou o Marcos Cola. Aí você começa a contar a sua história, eles já gostam, eu falo, esse cara é chato, pô, não tem nada para me falar. Como é que você faz para... Essa abordagem. Cara, eu acho que... Então, essa abordagem é boa. E é o seguinte, eu tenho 41 anos, cara. A gente entende que jovem ganha jovem, sabe? E a gente tem que ganhar o direito de ser ouvido. Então, um dos princípios que nós realizamos, né, pela missão que a gente representa, porque além desse trabalho do Instituto Alfa, eu sou missionário pela MPC, que é uma missão de 71 anos aqui que atua no Brasil. E a gente tem ali uma estratégia de abordagem nesse sentido. Mas, cara, a chegada hoje é uma chegada simples, cara. Hoje a nossa geração é uma geração que está extremamente preocupada com o tempo, com o celular. Então, quando você senta, olha no olho, pede para olhar, sorri, brinca. Já é. Cara, é interessante. A gente não precisa fazer muita coisa, porque as pessoas elas estão de fato felizes porque a gente parou e falou assim, conta aí, cara. Tanto é que a gente tem uma parceria com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Sim. No mês de setembro a gente realiza as palestras sobre prevenção ao suicídio. E o CVV desenvolveu uma proposta que a gente usou isso como uma ferramenta para nossa abordagem, que é o saber ouvir. Mini curso saber ouvir. Olha isso, cara. A gente não tem ido nas escolas para levar uma proposta de desenvolver a habilidade de ouvir. Porque parece que a gente perdeu isso. Então, hoje, acho que não dá para dizer que é um segredo, mas uma das coisas que a gente trabalha muito com os nossos voluntários é você precisa ouvir o outro. Então, o simples fato da gente entrar na escola e falar assim, não, a gente está aqui para ouvir você. Vamos brincar. Então, a gente vai para isso, sabe? Então, esses 10 minutos que a gente entra na escola, então são 10 salas. A gente entra na escola 10 minutos em cada sala, então são 17 salas, por exemplo. A gente chegou às 7 horas da manhã, a gente vai lá na sala 1, bate na porta, ô professor, tudo bem? Se ele não está dando nenhuma aplicação ali séria, ele libera pra gente entrar, a gente entra, leva um valor, uma dinâmica, saiu, foi embora. E é isso. Volta na semana seguinte. Sensacional. É bem legal, cara. Eu achei que ele ia querer que eu fizesse a conta. 17 salas, 10 minutos, quantas horas que dá. Aí eu já falei, não, agora parou, acabou. Se tiver que parar para fazer a conta de quantos minutos vai dar... É isso, cara. Porque se a gente tem 2, 3 voluntários, a gente se divide em 2, a gente sempre leva uma bala, então consegue interagir com a galera. Então, assim, é muito simples o projeto, sabe? É muito simples, é uma coisa que conecta demais. A gente não está preocupado na formalidade, da coisa do culto. Não é isso, sabe? Então, dá muito bom. Uma vez um dos professores perguntaram pra gente, assim, e é muito legal essas experiências, né? Teve um professor que perguntou assim, mas vocês vão vir falar princípios e valores cristãos, mas eu não sou da mesma religião que vocês. Eu falei, tá bom. Então, como que eu vou saber que esses princípios que vocês vão ensinar é da mesma fé que a minha? Eu falei, pô, professor, vai dizer que você não quer paz aqui nessa escola. Acabou. Você não quer gentileza? Você não quer ver esses meninos sendo mais atenciosos? Você não quer isso? Ah, eu quero. Pô, é esse valor que eu vim falar. Pronto. Então, eu não vim falar de outra coisa. É claro que falar do Shalom, falar do Jeová Jireh, e essas expressões não é combinado pra gente falar. Porque não é lugar, entende? Então, a gente não tá preocupado com isso, cara. Isso, né, Bruno? É muito importante o resgate dos princípios e valores dentro da nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma. E, assim, estamos chegando ao fim do nosso programa. É uma alegria imensa receber você aqui, viu, Marcos? Você está convidadíssimo. Aliás, o Marcos está convidado para vir aqui, porque tem um livro também. Né? Cara. A gente quer conversar sobre o livro na próxima oportunidade. E eu gostaria de deixar a mensagem, cara, da seguinte maneira. Eu disse desde o começo do programa, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe, que eu amo o Natal, gosto demais do Natal. E a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte. Sabemos que estamos vivendo dias dificílimos, não só com relação à fé cristã, não só com relação ao cristianismo, não só com relação específico a esse tema, mas no mundo.
né? Temos visto guerras, temos visto conflitos que estão cada vez piores. Eu tenho para mim, é uma decisão pessoal minha, um modo, uma visão pessoal, né? Eu tenho para mim o seguinte, que a melhor forma de você combater esse mal que está se expandindo cada vez mais no mundo é você, por exemplo, comemorar o Natal. Porque o que mais o mal quer é que você não comemore essa data. É que você olhe para essa data como algo simplesmente comercial. Que você esqueça seus familiares, seus filhos, seus parentes. Você esqueça tudo o que está envolvido na comemoração do Natal. Então, se você é cristão, ou se você não é, mas acredita, né, em todo esse sentimento, em tudo isso que envolve o Natal, comemore, mas comemore com muita vontade, com muita alegria. Tem 300 famílias atendidas, por exemplo, pelo projeto do Marcos. Isso é belíssimo, essas 300 famílias vão poder comemorar dessa maneira. Então, não esqueça, se você quer combater esse mal, se você, por exemplo, como eu, como o Carlão aqui, defende, né, os nossos princípios e valores cristãos, a melhor maneira é você gritar para todo mundo ouvir: Feliz Natal! Exatamente. E aproveite essa oportunidade para você, filho, dar um abraço na sua mãe e dizer o quanto você é grato a ela por ter te posto no mundo. Dá um abraço no seu pai, porque pode ser que no próximo Natal eles não estejam mais com você. E você fique com aquele sentimento: eu podia no último Natal ter dado um abraço na minha mãe e dito o quanto eu a amo. É o segundo Natal que eu estou sem a minha. E é assim, eu sinto falta dela. Mas todos os dias eu ligava para ela e falava: mãe, eu te amo muito. Eu ligo para o meu pai e falo: paizão, eu te amo. Então, aproveite esse dia para chegar naquele ente querido, dar um abraço e falar assim: eu te amo. Porque essa frase, que hoje banalizam, é uma frase que muda o mundo. Nós estamos em falta de amor. Trouxemos aqui meu amigo e ele mostrou que é amar o próximo. Tenha uma excelente semana, um forte e glorioso abraço. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso Brasil. Feliz Natal para minha família também, minha esposa, meus filhos que estão assistindo. Vamos comemorar muito. Marcão, deixa o seu Feliz Natal e a gente vai encerrar. O tempo está estouradíssimo. Até mais, gente. Feliz Natal, que Deus abençoe. E vambora, mais um ano aí que a gente vai continuar servindo aí muito bem. Amém.